Bem-vindo ao Teias de Terror. Aqui, cada história é um fio tecido com fatos, lendas e medos que o tempo se recusa a apagar. E se você está aqui, talvez seja porque também sente que o terror não vem de monstros, mas do que as pessoas escondem. Hoje, vamos até o interior de Sergipe, em uma cidade cercada por serras, onde uma casa antiga, isolada no alto de uma colina, guarda ecos de vozes que não pertencem a este mundo. Essa é a história da Casa da Colina, um lugar que ainda hoje os moradores de Itabaiana evitam mencionar à noite, porque dizem que, quando o vento sopra do norte, é possível ouvir os gritos de quem nunca saiu de lá, o início da maldição. A casa foi construída em 1924 por um fazendeiro chamado Antônio Leal, homem respeitado, mas temido por sua rigidez. Era viúvo e vivia com seus 3 filhos, 2 meninas e um menino, além de alguns empregados. Segundo registros da época, Antônio acreditava que o terreno da colina possuía energia pura e mandou erguer ali uma casa enorme, de alvenaria, com paredes grossas e janelas altas. Mas logo depois da construção, começaram os infortúnios. O filho mais velho, Pedro, morreu afogado em um pequeno açude nos fundos da propriedade. Meses depois, a filha mais nova, Maria Clara, adoeceu misteriosamente. Médicos de Aracaju foram chamados, mas nada puderam fazer. Ela faleceu aos 8 anos, e o pai, desesperado, mandou erguer um pequeno mausoléu no jardim, de onde nunca mais se afastou. Com o tempo, os empregados foram indo embora. Diziam ouvir choros infantis nos corredores e portas batendo mesmo quando não havia vento. Antônio Leal acabou morrendo sozinho, dentro da casa, em 1936. Quando o corpo foi encontrado, ele estava ajoelhado diante do espelho do corredor, murmurando algo que ninguém conseguiu decifrar. O silêncio da colina. Por décadas, a casa ficou abandonada. Crianças da cidade subiam o morro para desafiar umas às outras. Quem chegasse mais perto da porta e tocasse o trinco, ganhava coragem eterna. Mas quase todas voltavam dizendo o mesmo. Lá dentro, tem alguém chamando pelo nome da gente. Um morador antigo, seu João Clemente, contou em entrevista à rádio local em 1982 que certa vez, enquanto caçava na região, viu uma luz acesa dentro da casa, mesmo sem energia elétrica. Ele subiu para verificar e disse que ouviu uma mulher cantando uma cantiga de ninar. Quando entrou, a casa estava vazia, mas a canção continuava, vindo do andar de cima. Ele fugiu e jurou nunca mais chegar perto da colina. A investigação de 1994. Em 1994, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe decidiu estudar o local. O projeto era sobre fenômenos acústicos naturais, mas a escolha da casa não foi por acaso. O grupo queria entender o motivo dos ecos e vozes relatados há décadas. Os pesquisadores instalaram gravadores e sensores. Nas 2 primeiras noites, o som captado parecia comum: vento, grilos, passos de animais. Mas na terceira noite, às 2h43, os aparelhos começaram a registrar algo anormal. Primeiro, um som semelhante a sussurros, depois, vozes distintas. E por fim, um choro infantil, seguido de uma frase nítida: "Pai, volta para casa." O áudio foi analisado diversas vezes e considerado autêntico, sem manipulação. O relatório final nunca foi publicado oficialmente, mas cópias circularam entre os alunos da época. Um dos pesquisadores, Davi Mendonça, nunca mais quis comentar o caso. Em 2003, ele foi internado após desenvolver uma fobia grave de espelhos. O retorno. Em 2017, um grupo de jovens de Itabaiana decidiu visitar a casa à noite para gravar um vídeo para as redes sociais. Eles entraram rindo, fazendo piadas, mas a gravação, encontrada depois, mostra como o clima muda aos poucos. A lanterna de um deles apaga repentinamente. No áudio, é possível ouvir algo que parece uma risada distante. Depois,
uma voz feminina sussurra: "Por que voltaram?" Os jovens gritam, correm, e o vídeo termina com a câmera caindo no chão, mostrando por alguns segundos o corredor da casa, e uma sombra se movendo contra a luz, como se viesse em direção a eles. 2 dos rapazes abandonaram Itabaiana e nunca mais falaram sobre o assunto. A moça que gravava, chamada Natália, afirmou mais tarde em uma entrevista curta: "A gente achou que era só brincadeira, mas tinha alguém lá dentro, e essa coisa sabia nossos nomes." O último morador. Em 2020, um homem chamado Seu Arnaldo, vindo do interior de Alagoas, comprou o terreno por um preço simbólico. Ele acreditava que as histórias eram invenção e quis transformar o lugar em uma pousada rural. Durante os primeiros meses, parecia tudo bem, mas vizinhos notaram algo estranho. Ele começou a dormir durante o dia e acender velas à noite, dizendo que a casa pedia luz. Em julho do mesmo ano, o homem foi encontrado morto no quarto principal. Ao lado do corpo, havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado os pés sobre a poeira, formando palavras. Os peritos identificaram o que parecia ser uma frase tremida: "Ele voltou." A polícia nunca conseguiu explicar. Hoje, a casa continua lá, no alto da colina, coberta de mato. Mas moradores afirmam que, às vezes, as janelas se acendem com uma luz bruxuleante e que os gritos continuam ecoando pelo vale. Antes de continuarmos, um aviso. Muita gente acompanha as histórias aqui do Teias de Terror, mas não está se inscrevendo no canal. E é como essa casa, cheia de vozes que ficam presas, sem nunca serem ouvidas. Então, se você chegou até aqui, curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva agora. Assim, nossa comunidade cresce, e eu posso continuar trazendo relatos reais de lugares amaldiçoados do Brasil. Agora, vamos encerrar essa história. A casa da colina de Itabaiana permanece um mistério. Alguns dizem que os ecos são apenas o vento entre as montanhas. Outros juram que são as almas da família Leal, presas num ciclo de arrependimento e dor. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu passar uma noite inteira lá dentro. E os poucos que tentaram, não dormem mais em silêncio. Você teria coragem de subir até o topo da colina sozinho, numa noite sem lua? Deixe sua resposta nos comentários. E lembre-se, o medo pode ser só uma história, até que ele sussurre o seu nome. Até o próximo episódio aqui, no Teias de Terror.